Acho que você achará a mensagem desta noite muito prática, algo que todos deveriam realmente ter e aplicar. Toda a vida é apenas o apaziguamento da fome, e os inúmeros estados de consciência a partir dos quais o indivíduo pode pensar e ver o mundo são puramente um meio de satisfazer essa fome. Digo isso porque o seu estado de consciência está sempre sendo externalizado. Se você sabe como passar do seu estado atual, se não gosta dele, para o estado que gostaria de externalizar, então você tem um segredo. É isso que tento lhe dizer esta noite. Pois existem apenas estados de consciência expelidos, tudo neste mundo, e todos estão contidos no indivíduo. Agora, na Bíblia falamos de oração, e orar ao mundo significa mendigar, mas não na Bíblia. É ação de graças, é um elogio. Não é petição. Falamos na Bíblia de arrependimento, e o mundo pensa que isso significa arrepender-se, sentir remorso. Não é isso que a Bíblia ensina. Oração e arrependimento são termos quase sinônimos. Somos instruídos a produzir frutos dignos de arrependimento. Então eles dizem sobre o personagem central das Escrituras: você e seus discípulos comem e bebem com os pecadores. E ele respondeu: não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Deixe os justos em paz. Eles estão tão satisfeitos consigo mesmos. Eles gostam de si mesmos, então deixe-os em paz. A palavra pecado não tem nada a ver com quebrar qualquer código moral. A palavra pecado significa errar o alvo. Isso é o que significa. Você tem um objetivo na vida e não o alcançou, então você está pecando. Você pode ter $1 bilhão e ainda estar faminto por outro. Pois bem, se você não tem o outro, você está pecando. Você pode guardar todos os chamados códigos do mundo impostos a você pelos sacerdócios do mundo, isso não significaria nada no que diz respeito às Escrituras. Arrepender-se é simplesmente uma mudança radical de atitude. Isso é o que significa arrependimento. Pois se eu mudar radicalmente a minha atitude perante a vida, então verei o mundo e verei o mundo a partir dessa mudança de atitude. E essa mudança é uma mudança de consciência, e essa mudança será externalizada no meu mundo. Agora, o arrependimento é ao mesmo tempo responsabilidade do homem e um dom de Deus. Agora, deixe-nos mostrar o que quero dizer com isso. Ele disse: eu e meu pai somos um, mas vou para meu pai, pois meu pai é maior do que eu. Somos um, mas meu pai é maior do que eu, então vou para meu pai. Como chegamos a esta afirmação estranha e peculiar e o que ela significa? No ofício de enviado, não sou inferior ao meu ser essencial, o remetente, mas somente no ofício de enviado estou restrito e devo viver pela fé. Fé em quê? Fé no remetente. Sou eu mesmo, o Pai, pois eu e meu Pai somos um. Mas quando sou enviado a este mundo para experimentar a morte e a restrição do homem, sou aparentemente inferior a mim mesmo, o remetente. Então, quando me arrependo, vou até o remetente, primeiro faço o que tenho que fazer. Então, eu digo que o arrependimento é ao mesmo tempo uma responsabilidade do homem e um dom de Deus. Bem, agora, qual é a minha responsabilidade? Eu quero mudar meu mundo. Pois bem, eu me pergunto: o que eu veria se isso fosse mudado? Como eu veria o mundo, se o meu mundo fosse exatamente como eu quero que seja? Como eu veria? Pois bem, veja. Em minha mente, evoque uma cena que implicaria que isso é verdade. Viva como se fosse verdade, em minha mente. Sei que não posso fazer com que isso aconteça, mas no fundo do meu ser, o Pai, Ele tem o poder de fazer com que isso aconteça. Então agora vou para meu Pai. Como vou para o meu Pai? Em primeiro lugar, faço o que sou chamado a fazer.
represento uma cena que implica a realização do meu sonho e depois entrego completamente em agradecimento a ele. Sou eu mesmo, meu ser essencial, mas transcende minha mente racional. Não sei neste nível como isso pode ser feito, mas sei que se tiver fé nele, em mim mesmo, isso será feito no meu mundo. Então, somos informados nas Escrituras, sem fé é impossível agradá-lo. E aqueles que se aproximam dele devem acreditar que ele existe e que recompensa aqueles que o procuram. Devo acreditar que ele existe e que recompensa aqueles que o procuram. Bem, sem fé é impossível agradá-lo. O que é fé? O mesmo capítulo em Hebreus define a fé para nós. A fé é a certeza das coisas que não se veem, a prova das coisas que se esperam. Pela fé entendemos que os próprios mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito de coisas que não aparecem. Bem, no meu mundo ainda não apareceu. Digo que tudo está contido na minha imaginação. Então, vou representar uma cena que implicaria que é real. E então, dentro de mim, dou graças. Agora, somos informados da oração mais maravilhosa já proferida e que encontramos no livro de João, capítulo 11. Ele está às portas da morte. E ele levanta os olhos e diz: Obrigado, Pai, por me ouvires. Eu sabia que você sempre me ouve. Bem, não posso negar que a profundidade do meu ser está em ouvir o que estou fazendo, o que estou dizendo interiormente, para que possa realmente dizer: Pai, obrigado. Ele certamente ouviu o que eu disse. Bem, isso agora é apoiado por alguma declaração das Escrituras? Sim, novamente em João, mas agora em sua carta, a primeira carta, e nesta ele disse: Se cremos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já obtivemos o pedido que lhe foi feito. Se eu puder simplesmente presumir que sou o homem que gostaria de ser, bem, certamente a profundidade do meu ser viu essa suposição, ele ouviu essa suposição. Bem, posso realmente acreditar que isso é tudo o que preciso fazer? Bem, tenho que confessar que não consigo fazer isso neste nível. Não sou suficientemente sábio neste nível para conceber os meios necessários para exteriorizar o que assumi ser. Bem, você provou isso, Neville? Vezes incontáveis. Vezes incontáveis. Quando eu estava completamente excluído, em certas áreas, preso, por assim dizer, não nas prisões federais, mas num estado de encarceramento, encontrar-se numa ilha, onde você desfrutou de 4 meses, quase 5 meses, mas você tem um compromisso na América. E você tem que voltar e depois ser informado de que não há possibilidade de regresso antes do início de setembro. Isso seria o mais cedo possível, e o seu compromisso será em Milwaukee, na primeira semana de maio. O que você vai fazer então? Não há possibilidade, nenhum navio está levando os passageiros, e a lista chega a milhares de pessoas esperando por todas as Índias, desde Trinidad até lá em cima, todos esperando. E você na ilha de Barbados sem tomar nenhuma providência para seu retorno à América quando você partiu para Barbados 5 meses antes. Então, o que eu fiz? Simplesmente sentei-me numa cadeira no meu quarto de hotel e presumi que estava num pequeno barco, movendo-me contra o barco. Bem, isso foi antes dos dias dos portos de águas profundas. Agora temos um porto de águas profundas. Mas então você pegou um pequeno barco até o navio que esperava talvez a 800 metros do mar, e então subiu uma prancha de embarque. Então, eu simplesmente subi na prancha e subi mentalmente por ela. Se minha mente divagava, o que aconteceu? Eu a trazia de volta ao primeiro degrau e subia novamente. Vagueou antes de eu chegar ao topo, eu o trouxe de volta e treinei-o como se fosse um cavalo. A mente é um animal indisciplinado, por isso treinei-a e subi passo a passo. Quando cheguei ao topo,
me virei e coloquei minhas mãos imaginárias na amurada, e pude sentir o cheiro do sal do mar no ar. Olhei para trás com nostalgia, para a pequena ilha de Barbados, uma emoção mista. Estou feliz por estar navegando para a América e triste por estar deixando para trás uma família minha muito grande e maravilhosa. E então, com esse humor, simplesmente adormeci por um momento. Só uma soneca. No dia seguinte, fui chamado pela mesma empresa que havia dito: não temos possibilidade de tirá-lo daqui antes, no mínimo, de setembro. E disse que houve um cancelamento neste dia na América. E me ofereceram apesar da lista de mais de 1.000 pessoas esperando. Não é da minha conta porque ela ou ele cancelou a passagem. Minha oração foi atendida. Fiz o que fui chamado a fazer, pois o arrependimento é uma mudança radical de atitude. Ela disse: você não pode sair. Bem, eu disse: estou fora. Estou em um barco e o barco está indo em direção à cidade de Nova York. Isso é tudo que eu queria fazer. Então, cumpri minha responsabilidade, e a segunda parte do arrependimento é um presente de Deus. Deus tem a maneira de externalizá-lo. O que fez com que a mulher ou o homem ou algo cancelasse a coisa, me disseram depois, ela estava com medo. Ela estava com medo, por algum motivo não explicado, de fazer a viagem. E então, uma passagem foi aberta e eu consegui aquele quarto. Porque havia apenas 2 camas nele, e minha filhinha tinha apenas 3 anos, ela podia dormir com a mãe, e eu poderia subir um andar e dormir no beliche de cima, e depois levar meus 11 dias de volta para Nova York. Cidade. Então, fiz o que fui chamado a fazer. Essa é minha responsabilidade, encenar uma cena que implicaria a realização do meu desejo, e então me render completamente ao meu Pai, pois Ele tem o poder de exteriorizá-lo. Não sei como fazer isso neste nível. Não tenho sabedoria, não tenho nada neste nível para fazer isso. Então minha fé é fé em meu Pai. Fé em seu poder de exteriorizar o que fiz, tudo na imaginação. Então, para mim isso é oração, isso é arrependimento. Não sentei e senti por um momento que tinha feito algo errado e por isso não conseguia sair. Nenhum sentimento de arrependimento se compara ao remorso como o mundo ensina. Isso não é arrependimento. O arrependimento é simplesmente uma mudança radical de atitude, é isso que a palavra significa. Metanoia, mais radical, até a raiz, e você muda sua atitude. Se eu mudar a minha atitude, mudei o meu estado de consciência, e porque todos os estados de consciência estão a ser externalizados no mundo, então esse estado irá externalizar-se no meu mundo de uma forma que não conheço. Pois nos é dito: meus caminhos não são os seus caminhos. Meus caminhos estão além da descoberta. Apenas confie em mim. Então, sem fé, você não pode agradar a Deus, dizem-nos. Se eu quiser ir até Ele, devo primeiro acreditar que Ele existe e que recompensa aqueles que o procuram. Pois bem, procuro projetando para mim aquilo que desejo neste mundo. Então é isso que quero dizer com oração. A oração é a tentativa de comunhão com Deus. Isso é o que é a oração. Como nos é dito no 4º Salmo, no 4º versículo: comunguem com seus próprios corações em suas camas e depois fiquem em silêncio. Comungar com quem? Não preciso da mediação de nenhum padre, de nenhum rabino ou de qualquer ser celestial, estou em comunhão comigo mesmo. A profundidade do meu próprio ser é Deus Pai. Esse é o meu ser essencial, e ele é aquele com a mente superficial chamada Neville. E na qualidade de cargo do enviado chamado Neville, sou inferior a mim mesmo o remetente, mas o remetente e o enviado são um só. Você e Deus Pai são um. Mas no cargo de enviado você é como um embaixador, você não fala com a mesma autoridade daquele que o enviou para representá-lo.
Então, eu me represento no mundo da morte, mas o remetente é maior do que eu, e ainda assim eu e ele somos um. Isso é o que recebo das Escrituras, e é isso que coloco em prática, e é isso que tento ensinar e dizer a todos que me ouvirem. Você é Deus Pai. Isso é quem você realmente é, mas ainda não sabe disso. Está chegando o dia em que você vai saber disso, e você só saberá quando seu filho aparecer diante de você. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bem, Jesus Cristo, não olhe para ele como um só no sentido, como um sobrenome, Jesus e Cristo sendo o sobrenome, não. Olhe para isso como Pai e Filho. O Cristo é o Messias, esse é o Filho. Jesus é o mesmo que Jeová, esse é o Pai. Mas nós os juntamos e dizemos Jesus Cristo. Então, poderíamos dizer: eu e meu Pai somos um. Então aqui, olhe para isso simplesmente como um, sim, mas dividido por um propósito neste mundo. Então, ele se envia. Ele envia seu Filho. Quem é o Filho dele? Aquele que vai revelá-lo a você como Deus Pai. Porque ninguém jamais viu o Pai, mas o seu Filho unigênito, que é o mais próximo e o mais querido do seu coração, ele o deu a conhecer. E então, quem é esse? Davi. Então, Davi aparece e aqui você sabe exatamente quem você é. No minuto em que ele aparece, a memória retorna e você é Deus Pai. E seu Filho, que estava com você antes da criação do mundo, está diante de você. Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como você lê no capítulo 13 de Hebreus. O mesmo para sempre. Isto está contido na mente do homem. É isso que queremos dizer no terceiro capítulo de Eclesiastes, que Deus colocou a eternidade na mente do homem, mas de modo que o homem não pode descobrir o que Deus fez desde o início até o fim. O que ele fez? Ele colocou a si mesmo e a seu filho na própria mente do homem. E quando o homem completa uma jornada, bem, então o segredo é revelado, o filho aparece, e no minuto em que o filho aparece, a identidade do indivíduo aparece, que ele é Deus, o Pai, que esse relacionamento existia antes de o mundo existir. Portanto, todos neste mundo estão destinados a despertar um dia como Deus Pai, e o relacionamento é para sempre. Você não pode mudar isso. Então, quando você é chamado ao arrependimento, a história começa. O reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia no Evangelho. Acredite nas boas notícias. Arrependa-se e todos os sacerdócios do mundo lhe dirão que agora você deve lamentar e seguir em frente porque deve se arrepender das coisas que fez. A Bíblia não ensina isso de forma alguma. Isso não acontece. Arrependa-se, mude sua atitude se quiser mudar o mundo. Tentar mudar as circunstâncias antes de mudar o seu estado de consciência é lutar contra a própria natureza das coisas. Você não pode fazer isso. Como você pode mudar algo e ainda mantê-lo no local? Então, esta noite, sem pedir permissão a ninguém, você não está pedindo a ninguém para mediar Deus por você, você se interioriza e comunga com seu próprio coração. Como seria o mundo se fosse verdade que eu já sou o homem, a mulher? Que eu gostaria de ser? Como seria? Pois bem, olhe para isso e veja. Se você não vê uma mudança, então não há mudança. O sentido do homem só pode detectar movimento neste mundo através de mudanças relativas a algo que é fixo. Bem, agora, meu estado atual está fixo, aparentemente. Pois bem, mudo minha atitude em relação ao mundo. Deixo o mundo me ver como um homem mudado e vejo uma mudança no meu mundo. Bem, se vejo um mundo que mudou em relação ao que era, bem, então eu mudei. Se esta noite estou financeiramente envergonhado, como seria se não estivesse?
Se eu fosse rico, meus amigos saberiam disso? Minha esposa saberia disso? Sim, eles saberiam disso. Pois bem, deixe-os saber disso. Onde? Dizendo-lhes de forma audível? Não, você faz tudo na sua imaginação. Pois o homem é toda imaginação, e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação e esse é o próprio Deus. Esse é o corpo divino do qual falamos nas Escrituras como Jesus. E onde ele mora? Ele vive em você. Então, Blake diz tão lindamente. Porque estamos aqui, tremendo. Invocando a ajuda de Deus, e não de nós mesmos, em quem Deus habita. Ele habita em nós, então onde eu iria para encontrá-lo? Na igreja? Em uma sinagoga? Em um chamado lugar sagrado? Não, se estou no bar bebendo uma cerveja ou um bom uísque, é lá que ele está. Ele está em mim onde quer que eu esteja, é onde ele está. E ele está ciente do que estou entretendo e vai exteriorizar o que estou entretendo. Portanto, mudo radicalmente o meu estado de espírito e essa mudança radical irá externalizar-se se eu me entregar completamente a ele, na fé de que ele tem a capacidade de o fazer. Isso me isenta de toda a responsabilidade de conceber os meios que seriam necessários para fazê-lo. Não sei, não sou sábio o suficiente para saber como isso vai funcionar, só sei que vai funcionar. Então, todo mundo, se souber desse segredo, está livre. Ele é libertado pelo conhecimento da oração. Ensina-me a orar. Agora, a oração do Pai Nosso não é a técnica. Se você conhece a oração do Pai Nosso, ela é recitada semana após semana em todas as igrejas do mundo, mas não é como está escrita nas Escrituras. Um amigo meu que agora se foi deste mundo me deu a tradução literal do grego, quando o que temos em nossa Bíblia é uma tradução do latim, e o latim não tem auristo do modo passivo imperativo, então eles não poderiam transmitir o sentido do evangelista. O humor passivo imperativo é algo a ser feito de forma absoluta e contínua. Isso, bem, em outras palavras. Pai nosso que estás nos céus, o teu nome deve ser santificado, teu reino deve estar sendo restaurado, tua vontade deve estar sendo feita. É assim que está escrito. É uma peça que vai acontecer para sempre, sem qualquer referência à sua duração, à sua posição no tempo, à sua repetição. E esse jogo é o jogo do Pai-Filho no homem. E bem no final, quando o indivíduo aqui é atraído para essa peça, ele percebe isso. Na verdade, ele reencena dentro de si o jogo eterno, e quando tudo isso é feito dentro dele, ele se realiza o que veio fazer. Pois o único propósito na vida é simplesmente cumprir as Escrituras. Mas enquanto estamos aqui neste mundo de lágrimas, mundo de morte, então nos demos uma lei pela qual podemos amortecer os golpes inevitáveis. Pois muitas vezes você entra num estado involuntariamente, e não sabe que está nesse estado até vê-lo externalizado, e não gosta do que está sendo externalizado. Não permaneça nele e chafurde. Saia disso. Não condene ninguém por isso. Não julgue ninguém, apenas saia desse estado. Você sai do estado fazendo uma pergunta muito simples. Como seria se? E então você imagina como se fosse verdade. E esse é o segredo da oração. Como seria o mundo se fosse verdade que agora sou o homem, a mulher que gostaria de ser? E então me atrevo a assumir que sou eu. Pois bem, então posso dizer: Pai, obrigado, pois certamente certamente viste o que eu fiz. Você não pode me abranger como eu mais profundo do meu ser, algo que é meu ser essencial, e me dizer que não está ciente do que minha mente superficial está fazendo. Ele não pode ignorar o que minha mente superficial está fazendo. Eu vi no jornal de ontem que o segundo homem a pisar na Lua,
Seu nome era Aldrin, e quando ele voltou desta coisa fantástica, Armstrong pisou primeiro, e então Aldrin pisou em segundo, que ele esteve perto de um colapso nervoso e procurou ajuda psiquiátrica. E todas as histórias que ele leu sobre a jornada deles, ele disse que eram tão falsas, e todas disseram: eu gostaria que fossem verdade. Nada que a revista Life escreveu sobre essa jornada era a verdade. Nem o que qualquer revista escreveu era verdade aos olhos daqueles que tiveram a experiência, e então, no artigo, citou um pensamento de Jung, Carl Jung, e Jung disse muito antes de qualquer homem pisar na Lua: é muito mais fácil para o homem visitar Marte ou a Lua do que penetrar em seu próprio ser. Então, você pisa na Lua, e é um feito fantástico, mas isso não é nada comparado a penetrar no seu próprio ser e encontrar a causa dos fenômenos da vida, para encontrar o Pai em você, pois é onde ele está. Ele não está do lado de fora e, por não estar do lado de fora, nunca está tão longe a ponto de estar perto. Pois proximidade implica separação. Então, posso dizer: eu e meu Pai somos um. Então, mesmo que ele esteja perto, não está perto o suficiente. Não importa o quão próximo esteja, ele tem que ser meu ser essencial. Pois proximidade implica separação, e ele não está separado, porque eu e meu Pai somos um, dando-me liberdade para escolher um estado em que entrarei, com ou sem sabedoria, mas ele irá externalizá-lo e me mostrar exatamente o que eu fiz. Mas conceda-me a liberdade de mudar isso, não me deixe nesse estado se eu desejar sair dele. No entanto, muitas pessoas se afundam nisso, e se afundam nisso, de manhã, à tarde e à noite, e estão totalmente inconscientes de que estão fazendo isso. Eles dirão: ah, sim, e 5 segundos depois estarão de volta a esse estado. Já tive entrevistas com pessoas que me disseram: é isso que eu gostaria, mas primeiro preciso te contar. Não me diga nada. Diga-me o que você quer, são apenas estados. Eles insistem em chafurdar em todas as coisas do passado. Como aquela velhinha que insistia em se confessar repetidas vezes ao padre, e era um casinho que ela teve quando era criança, uma menininha. E o padre disse a ela: você sabe, minha querida, você me disse isso repetidas vezes. E ela disse: sim, mas adoro falar sobre isso. Bem, essa é a história, adoramos falar sobre todas as misérias do mundo. Eu te digo, esqueça. Saiba exatamente o que você quer neste mundo, ouse assumir que você é isso e então ceda completamente. Renda-se à profundidade do seu próprio ser, e ele terá um caminho que você não conhece e o externalizará em seu mundo. Então, realmente, num sentido real, a oração é a apropriação subjetiva da esperança objetiva. O que você espera? Bem, agora, aproprie-se subjetivamente. Essa apropriação subjetiva da esperança objetiva é a arte da oração. Pois o Pai sabe exatamente do que você está se apropriando. Ele viu isso. E ele não está julgando você, ele vai dar a você. Ele não vai pedir nada, ele vai te dar exatamente o que você se apropriou. Então, me apropriei de uma viagem quando me disseram que você não poderia sair desta ilha por meses e meses. E mantive meu encontro em Milwaukee. Cheguei em Nova York na primeira semana de maio e voei para Milwaukee, e lá mantive meu encontro. Então, a mesma coisa é verdade para todos neste mundo. Não sou único no sentido de que sou diferente de qualquer criança nascida de mulher. Você é único e eu sou único no sentido de que não podemos ser duplicados. E é por isso que todos têm que ser redimidos, porque se não forem todos, então falta alguma coisa no todo. Então, posso dizer fielmente a todos: vocês serão redimidos. Você pode passar pelo inferno antes de acordar, mas ainda assim será salvo. Vocês serão salvos, todos,
porque o todo faz o um. Isso é Deus. Mas por que esperar? E por que ter mais bloqueios e mais pancadas neste mundo, quando você pode realmente aprender o que as Escrituras realmente querem dizer com arrependimento? E não vá contar a ninguém que você cometeu um pequeno pecado, e agora eles devem lhe dar algo para fazer para que você possa se arrepender. Esqueça esse absurdo. Tudo isso é um absurdo. Não me importa o que você fez, seu pai não usa isso contra você, é o estado em que você se encontrava quando cometeu aquele ato. E o homem julga o indivíduo e não o estado. Se devo me expressar, julgar o estado, mas não o indivíduo nesse estado, ele foi simplesmente algo que caiu nele involuntariamente. Então, Blake poderia dizer: você vê agora pelo que eu lhe digo, que não vejo nem o justo nem o ímpio estando em um estado supremo, mas sendo cada um deles estados de sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais do bem e do mal. Então, ele cai em um estado. Então, por que condenar o homem ou a mulher pelo estado em que caiu? Tire-o desse estado. Todas as coisas são resgatáveis, tire-o do estado. Como você o tira? Bem, pergunte a ele o que ele gostaria. Talvez ele não queira sair do estado. Se ele quiser sair desse estado, você pergunta: o que você gostaria? Pois bem, em sua própria mente, represente-o para si mesmo como o homem ou a mulher que eles gostariam de ser. E então renda-se completamente ao seu pai, porque ele tem o conhecimento, ele sabe como produzir isso neles. Um amigo meu foi para São Francisco a meu pedido. Ensinei-lhe a lei, e tanto quanto pude, contei-lhe sobre a outra parte da promessa, mas a lei, exatamente sobre o que estou falando esta noite. Antes de ele dar uma palestra em São Francisco, era uma cidade nova, ele nunca a tinha visto antes, e ele estava andando pela rua, e ele tinha um pequeno Fox Terrier, então ele estava carregando seu pequeno Fox Terrier pela estrada acima. Rua, e um homem atravessou, cambaleando um pouco, e pediu-lhe dinheiro. Ele disse que estava desempregado e que gostaria de uma pequena esmola. Ele evidentemente bebeu bastante quando pediu. Meu amigo não estava julgando esse aspecto. Ele não se importava se tivesse bebido toda a bebida do mundo. Ele disse: devo aplicar este princípio. E ele disse ao homem: não tenho dinheiro para te dar, mas o que tenho eu te darei. Bem, o homem não conseguia entender do que ele estava falando, mas agradeceu e seguiu seu caminho. Meu amigo não deu um passo além desse ponto antes de fazer o que era sua responsabilidade. Ele representou aquele homem para si mesmo como tendo um emprego remunerado e sem necessidade de ajuda de ninguém, apenas um emprego remunerado, e então seguiu seu caminho com seu cachorrinho. Uma semana depois, ele está andando na rua, o homem atravessa a rua e vem até ele. Ele disse: não imagino que você se lembre de mim. Meu amigo disse: ah, sim, eu quero. Bem, ele disse: quero lhe agradecer por não me ajudar quando lhe pedi há uma semana, porque se você tivesse me ajudado, eu também estaria pedindo ajuda esta noite. Mas fiquei tão bravo comigo mesmo porque você me recusou e eu estava naquela posição de pedir ajuda. Saí no dia seguinte e consegui um emprego maravilhoso, e estou no trabalho agora. Tudo o que meu amigo fez foi representá-lo para si mesmo como um empregado remunerado. Assim, somos informados que no livro de Atos: não tenho prata nem ouro para ti, mas o que tenho, isso te dou. Você pode dar qualquer presente que imaginar, então dê. E então entregue-se completamente à profundidade do seu próprio ser, sabendo que ele tem o poder criativo para externalizá-lo. E foi isso que meu amigo Freedom fez. Então, qualquer um pode fazer isso. Você não precisa se formar em algum pequeno ismo deste mundo.
Se você quiser um pequeno título, tudo bem, consiga um título. Todos nós somos comprados, de qualquer maneira. Você pode colocar $50 pelo correio, enviá-los para a Índia e obter um doutorado. Você quer algo mais alto do que isso, consegue algo mais alto, mas consegue o que quer que seja, tudo por $50. Se você negociar com eles, receberá $10. Sem exames, sem estudos, nada. Basta um pequeno pedaço de papel e essas pessoas vão emoldurá-lo e pendurá-lo na parede. Bem, se isso não é o cúmulo da bobagem. E então uma grande convenção acontecerá, e você ouvirá tantos médicos sendo chamados de doutor fulano de tal e doutor fulano de tal, cada um pagando $10 por aquele doutorado. Vá aos fatos básicos. O maior livro do mundo que nunca muda é a Bíblia. Mas é o livro mais incompreendido do mundo. Pois é ensinada como história secular e não é história secular. É a história divina, é a história da salvação. E esses personagens não são pessoas como você, são estados eternos de consciência, mas todos são personificados quando você conta a história. E tomamos as personificações como pessoas, e o veículo que transmite a instrução como instrução, e as percepções grosseiras como o sentido último pretendido. E enquanto pudermos ensiná-la como história secular, nunca conheceremos a Bíblia. Então, eu lhe digo, o que quer que você tenha feito hoje e não tenha gostado, mude para outro estado. Não tente apagar permanecendo nesse estado porque você fará isso de novo. Você fará a mesma coisa repetidamente enquanto permanecer nesse estado. Você pode prometer a si mesmo, de agora até o fim dos tempos, que nunca farei isso de novo, para descobrir que talvez 24 horas depois o impulso estará presente e você fará isso de novo. Saia do estado e será como se você nunca tivesse feito isso, não na eternidade. Não faz parte de você porque não faz parte do novo estado. Mas você não é um estado, você é tudo imaginação. A imaginação não é um estado. Todas essas outras coisas são estados, mas não imaginação. Esse é o próprio indivíduo, isso é Deus, sua maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. Quando você diz que eu sou, isso é Deus para todo sempre e para sempre. Então, meu nome está nele. Por que meu nome está nele? Para onde ele deve se voltar se quiser encontrar Deus? Mas agora, sem fé em Deus, na sua maravilhosa imaginação humana, você não pode agradá-lo. Então, quem quer vir até ele deve primeiro acreditar que ele existe. Bem, não preciso perguntar se você não tem consciência de ser. Você certamente está consciente de ser. Bem, isso quer dizer, eu sou. Então, você sabe que existe até esse ponto. Você pode acreditar que isso morre com o corpo físico, eu lhe digo, não morre com o corpo físico. Você acreditou que uma mudança de estado é uma mudança no sentido da morte. Não, não é. O indivíduo passa de um estado para outro, mas os estados permanecem permanentes para que todos os outros entrem nesse estado. Deixo esta cidade de Los Angeles e vou para outro lugar, mas Los Angeles permanece. Mas eu, o peregrino, sigo em frente. E o peregrino é a sua maravilhosa imaginação humana. Esse é o seu eu imortal que não pode morrer. Você não pode ir para a morte eterna naquilo que não pode morrer, esse é o seu ser imortal. Mas você permanecerá neste mundo até descobrir quem você é. E ninguém no mundo pode convencê-lo na medida em que você deve ser convencido pelo Filho. Quando o Filho aparece, todas as discussões terminam. No minuto em que você o vê, você sabe exatamente quem você é e sabe que é Deus, o Pai. É através do Filho que o homem obtém a certeza de que é Deus. Nada no mundo pode convencê-lo, exceto isso. Eu poderia lhe contar de agora até o fim dos tempos,
mas não posso convencê-lo a ponto de você ficar convencido quando vir Davi. E quando você vê Davi, é o Davi, o salmista, aquele doce salmista do Antigo Testamento, esse é Davi, esse é o Messias. Ele é o Cristo, e Jesus é o Senhor Deus Jeová. Esse é o mistério. Você está lidando com um mistério. Então, Davi no Espírito o chamou de meu Senhor, como um filho sempre falava de seu pai como meu Senhor. Sempre. Você não faz isso hoje, mas quando isso foi colocado na forma escrita, os filhos sempre se referiam ao pai como meu Senhor. E assim, Davi no Espírito, não na carne, o chamou de meu Senhor. Portanto, ele o chamou de meu pai. E então, espero que você leve isso a sério esta noite e realmente viva de acordo com isso. Não irá falhar com você, eu lhe digo, não irá falhar com você. Você pode mudar o seu mundo e adaptá-lo ao seu estado ideal, ao seu sonho. Conte para quem quiser ouvir. Muitos não vão ouvir, mas isso realmente não importa. Se eles não ouvirem, deixe-os em paz. Não tente bater na cabeça deles para que isso aconteça. Mas vou lhe dizer, o crescimento espiritual é a transição gradual, eu diria, de um Deus de tradição para um Deus de experiência. E assim, você irá gradualmente crescer e crescer e crescer, e à medida que você cresce, você superará essas tradições. E então você encontrará o Deus da experiência. Depois de encontrá-lo, você não vai deixá-lo ir, você saberá que todas as coisas estão acontecendo dentro de sua maravilhosa imaginação humana. Agora, vamos entrar no silêncio.